A gente vai começar falando do que é a cultura maker e como se relaciona com as necessidades de pessoas com deficiência. Depois a gente vai contar para vocês o caminho que a gente tem seguido para desenvolver projetos inovadores lá na Escola Politécnica, começando com o conhecimento do usuário, uma imersão no dia a dia, na vida das pessoas e como conhecer realmente os problemas, usando uma metodologia de Design Thinking. O André vai apresentar isso. Depois a gente vai mostrar para vocês o desenvolvimento de produtos mesmo, especialmente num caso de uma imersão que a gente teve num final de semana inteiro dedicado à prototipagem de soluções para pessoas com deficiência, um programa que foi coordenado pelo CID, que aconteceu lá na Escola Politécnica, com o apoio e a coordenação da Secretaria Estadual, e foi a experiência mais interessante que eu pessoalmente vivi no ano passado. E a gente vai finalizar falando como que esses produtos desenvolvidos podem ou devem chegar no mercado. A gente quer que essas soluções cheguem no mercado, virem produto, e como fazer com que isso aconteça, o André vai retomar com o tema de Lean Startup. Então, começando, o que é cultura maker, né? Então, a gente pegou algumas características essenciais da cultura maker. Primeira coisa, tem a ver com tecnologia e várias tecnologias integradas. Então, o maker é uma pessoa que gosta de colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer, trabalha com hardware, trabalha com eletrônica, trabalha com mecânica, trabalha com software de uma maneira integrada. Então, é uma versão atual, moderna, de um artesão que sabe fazer as coisas e gosta de criar e fuçar e fazer acontecer. Então, makers são vocês, são as pessoas que estão aqui na Campus Party. É uma geração nova de inventores, criadores, pessoas criativas e que não só gostam de tecnologia, mas que se sentem motivadas para trabalhar com tecnologia. E tecnologia de uma maneira integrada. Então não é mais aquela época que você levava uma bomba, um compressor na oficina elétrica, se o problema não fosse elétrico, você tirava, levava na oficina mecânica, está tudo integrado. Aí a gente colocou uma foto de uma impressora 3D, que é vamos dizer, um símbolo da cultura maker, do que os makers fazem, porque envolve componentes mecânicos, tem a eletrônica, tem software, tem uma série de coisas que precisam ser desenvolvidas integradas. Essa impressora está sendo desenvolvida por um pesquisador lá da Poli, chamado Emerson Moreto, que é um representante, vamos dizer assim, dessa cultura maker. Segunda coisa, além das tecnologias integradas, makers trabalham em produtos com baixa escala. Então, é diferente da tradição industrial de produção em massa, que precisa ter um mercado enorme. Em geral, as empresas, as iniciativas, as startups de makers fazem produtos num volume, uma quantidade menor. E muitas vezes a gente está falando de hardware aberto, software livre. Tá? Então, o que isso tem a ver com necessidades de pessoas com deficiência? Então, primeira coisa, fazendo uma relação. Pessoas com deficiência e a sociedade como um todo pode se beneficiar muito dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, com a internet, com eletrônica barata, com arduinos, com sensores, com quê? Com mais recursos e mais funcionalidades que vão fazer com que a pessoa tenha acesso a mais funções e possa ter uma qualidade de vida melhor. Segunda coisa, os números mostram que são milhões de pessoas que têm deficiência, mas quando a gente vai analisando cada tipo de deficiência, as quantidades vão sendo divididas, e pessoas têm necessidades muito específicas. Tem preferências, tem tamanho, tem uma série de necessidades específicas que não conseguem, muitas vezes, ser atendidas pela indústria de produção em massa. Então, a indústria de produção em massa vai fazer cadeira, faz centenas, milhares, milhões de cadeiras iguais, e as pessoas têm necessidades especiais, específicas, que podem ser melhor atendidas por empresas criadas por makers, por exemplo. E a última coisa é a necessidade de acesso. A gente está num país em desenvolvimento, um país que tem necessidades ainda, tem condições limitadas de recurso, de prover coisas de alta qualidade para todas as pessoas. Então, quando a gente fala de hardware aberto, software livre, produtos que possam ser disseminados, melhorados, desenvolvidos, a gente está falando de algo que pode levar a tecnologia para mais e mais pessoas. Então, essa relação que faz com que makers possam desenvolver produtos, soluções, software para pessoas com deficiência e para a sociedade como um todo, e a sociedade possa se beneficiar disso. Tá? A gente
observou que tem exemplos bem interessantes no mundo de makers desenvolvendo tecnologia para pessoas com deficiência. Vocês veem aqui um joelho desenvolvido por pessoas de Stanford, junto com uma entidade da Índia para pessoas amputadas. É um joelho mecânico que reduziu em muito o custo para poder chegar a uma solução desse tipo e pessoas poderem ter uma solução para o problema delas. E do outro lado vocês veem um eye writer que foi desenvolvido por uma pessoa que está aqui na fonte, o Mick Eblin, para poder proporcionar que uma pessoa que perdeu os movimentos pudesse continuar desenvolvendo trabalhos artísticos. Então esse eye writer é um equipamento que identifica a posição em que a pessoa está olhando e ela desenha com a posição dos olhos. Voltou a trabalhar como artista, desenvolver sua arte, um trabalho fantástico que está apresentado numa palestra no TED. Esse desenvolvimento foi feito por makers na garagem dele, ele patrocinou isso, resolveu fazer e chegou num produto que foi considerado durante, em um ano, uma das 50 invenções do ano nos Estados Unidos. Então a gente viu esses exemplos e achou que a gente podia reproduzir isso na Poly e fazer coisas legais lá dentro. E a gente começou a desenvolver produtos também para pessoas com deficiência, nessa característica maker, seguindo uma estrutura em vamos dizer assim, três partes, para contar para vocês de uma maneira estruturada. Então, começando com o entendimento do problema, o entendimento do usuário, o que as pessoas precisam, e para isso a gente usa uma metodologia chamada Design Thinking, o André vai explicar sobre isso. Depois a gente entra na construção, na prototipação e na tecnologia em si, inclusive com um evento que a gente teve lá na Poly, o Tom, o Cid vai mostrar mais sobre isso. E no final, a gente quer que esses produtos, essas soluções que nasceram como um protótipo ainda rudimentar, que isso possa chegar ao mercado e ser desenvolvido e levado para mais pessoas. Então, o André vai falar como levar isso para frente. Então, a gente vai começar com o Design Thinking e o André vai tocar daqui para frente.